bom encerrar o final de semana numa igreja à noite, né? Apesar do frio, a gente aqui é sempre equipado, né, para enfrentar a semana com mais disposição, não é? Sempre é uma alegria renovada. Então, queridos, o assunto de hoje vocês viram aí, né, uma série nova que estamos falando ao longo do mês, e hoje a gente vai falar sobre o perfil do eleitor. Assunto bom, não, gente? Assunto interessante, não? Até brinquei de manhã se alguém queria pregar no meu lugar sobre política aqui. Alguém quer? Também de última hora te chamar, você não vai querer, né? Mas a gente está vivendo um momento muito tenso no relacionamento das pessoas, opiniões sobre política. É um assunto que tem sido pesado, até dentro da nossa casa, né, conversando com os filhos, a velha geração e a nova, há um conflito geracional aí, especialmente os da velha guarda com os da nova. E, infelizmente, as pessoas ficam até distantes, estão brigando, estão levando para o lado pessoal, não estão sabendo lidar com alguém que pensa de maneira diferente da dele. E no interior isso é muito mais forte, né? Eu tive recentemente lá na cidade do meu pai, na Bahia, e parentes chegam assim te enquadrando, colocando na parede e acham ruim quando você pensa diferente da família, né? do meio ali. É uma luta. E às vezes a gente cai nessa guerra, eles estão brigando lá em cima entre eles, e nós, aqui embaixo, brigando entre nós por causa deles. Já pensou? E eu quero ler aqui um texto da Bíblia que é um alerta para nós sobre a nossa atitude em relação às autoridades. Já foi lido na semana passada, mas eu queria obedecer esse versículo agora, 1 Timóteo, capítulo 2, sobre o papel de intercessão da igreja, né? 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, que são pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso significa que uma vida tranquila, uma vida livre, uma vida digna, passa também pela oração. Não depende da política totalmente, passa pela oração, de lembrarmos das nossas autoridades sempre, 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 sempre. E eu queria aproveitar e orar agora. Eu posso até ser mal interpretado aqui nesses breves momentos, porque o assunto está tão assim denso, que eu falando aqui com vocês, a nossa mente já chega, durante a semana, as informações que vêm à nossa cabeça, a gente já chega com esquemas mentais, com pensamentos que são colocados, né, no nosso drive aqui, para a gente poder raciocinar do jeito que o sistema impõe sobre nossa cabeça, né? E a gente vai ver que a palavra de Deus transcende, é superior essa caixinha bitolada que tentam colocar dentro da gente para nos obrigar numa camisa de força a pensar nesse sistema como o mundo nos impõe. Então eu queria orar com vocês agora, cada um de vocês orar aí, nesse momento, pelas nossas autoridades, pelo momento que a gente está vivendo no Brasil, pedindo ao Senhor para que, nesse momento, a igreja dele seja relevante, a igreja dele tenha discernimento, para que o povo de Deus não fique misturando as coisas de Deus com as coisas dos homens, e que nós cristãos sejamos sal e luz no meio da nossa geração.
E que Deus levante aqueles, permita aqueles que vão nos governar dentro da permissão dele, e que ele nos dê capacidade para escolher. Nem sempre aqueles que escolhemos sejam aqueles que Deus gostaria, mas que na soberania dele, que nós saibamos que somos leais a ele e que Deus é maior. Ó Pai, nós te adoramos agora e pedimos essa capacidade, maturidade, para sabermos o nosso papel nessa época, nesse momento da história, especialmente que a tua igreja, Pai, que a tua igreja ela se mantenha pura, limpa. E a gente sabe que às vezes o Senhor disciplina também o seu povo, através da própria ação governamental. O Senhor disciplina teu povo, chama a atenção, porque o Senhor não nos chamou para idolatrarmos o governo, e sim buscar o teu reino primeiro, sabendo que é o Senhor que cuida de nós. Então, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, é um assunto espinhoso para nós, pastores, né? Nós não temos essa experiência política, né? Mas nós temos, sim, posicionamentos e precisamos orientar o povo de Deus. Já temos falado aqui que a igreja, como denominação, como organização, ela não defende nenhum candidato, nenhum partido político. Vocês nunca viram a gente convidar um político para chegar aqui e usar o microfone para falar do seu partido. Há momentos que tem políticos que pedem para vir aqui, para dar uma palavra, e nunca demos essa oportunidade, não. Até já pedimos para não distribuírem folhetos aqui dentro, para não nos identificarmos, porque se você for permitir que um candidato entre aqui no nosso espaço, vamos ter que liberar para qualquer candidato, né? Porque pode um e o outro não pode. Então é meio complicado isso aí. Então melhor, a igreja é por definição separada, tá certo? Ela é separada. Então vocês não vão ouvir a gente defender nenhum candidato político aqui, nenhum partido. Mas nós vamos falar de certos valores que nós defendemos, como comunidade, povo de Deus, e é importante a gente ter noção desses valores em todas as épocas. A missão da igreja nós temos trazido aqui nessa frase, viver para a glória de Deus, impactar pessoas e fazer discípulos de Jesus. Essa é a missão da igreja. A gente não pode misturar com a visão do Estado. E essa questão de cidadania, nós somos cidadãos. E é importante a gente ver aqui um pouco o conceito de cidadania, né? Mas antes, lembrar isso aqui, ó. Eu vi nesse site o perfil do eleitor brasileiro. Ele é desinformado, ele é desinteressado e pouco participativo. Não mais que 20% da população acompanha com frequência o noticiário político. Por quê? Porque a gente desacredita nos governantes, elitistas, corruptos, e a maioria deles incompetente, né? Muitos deles não estão preparados para aquela posição lá. Então há uma frustração geral. Aliás, há uma frustração com político, padre e pastor. Não é verdade? Às vezes eu tenho até dificuldade em alguns ambientes de me apresentar como pastor, porque já existe até um preconceito nesse sentido. Infelizmente, gente. Eu digo infelizmente, para tristeza nossa. Agora, esse pensamento aqui do Platão é uma provocação para nós, não é? Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Então, sinto muito, você não gosta de política, mas tem gente que gosta muito, e vai tomar medidas que vão mexer com o nosso dia a dia. Sem dúvida disso. Achei interessante essa definição aqui, né?
de cidadão, né? Conjunto de direitos e deveres. A função do cidadão é participar na construção de uma sociedade democrática, lutar pela desigualdade social, militar no desenvolvimento sustentável por meio de ações individuais ou coletivas entre pessoas solidárias que compartilham o mesmo território. Para o bom desenvolvimento de uma comunidade, de uma sociedade, espera-se que seus membros sejam úteis. Não estou falando só de cristianismo, não, gente. Estou falando para boa convivência de um grupo, espera-se que cada elemento do grupo contribua para o bem comum daquela civilização. Os gregos já tinham noção de fazer política da boa convivência. Até o nome de cidade era polis, né? Então quem vivia na polis era político. Não dá para você separar, descolar eu ser político de ser um cidadão. Então nós somos políticos porque vivemos numa cidade, a gente convive uns com os outros. Agora, se todo mundo deveria lutar pelo bem dos outros, quanto mais o cristão. Porque é isso que a gente aprende de Jesus. Se todo mundo deveria ser um bom cidadão, espera-se, é uma coisa óbvia, que o cristão seja o melhor tipo de cidadão, que promova o melhor bem, que ele seja um exemplo do que é ser um cidadão. E aqui eu quero trazer à nossa memória que o cristão ele tem uma dupla cidadania. Não estou dizendo de 2 passaportes de 2 países, pode ser que algum de vocês tenham 2 ou mais passaportes. Eu estou falando de uma dupla cidadania. Ao mesmo tempo que somos cidadãos da Terra, do planeta Terra, ao mesmo tempo que somos brasileiros, nós também somos cidadãos do reino de Deus. Então vamos pensar um pouquinho nessa combinação de como que a gente pode atuar nos 2 mundos, vamos dizer assim, né? Transitar nas 2 responsabilidades que nós temos, cidadão do céu e cidadão da terra. Tem uma expressão que está na Bíblia, que nós não somos do mundo, mas muita gente tem interpretado essa expressão, nós não somos do mundo, já que nós não somos do mundo, nós não devemos nos importar com o que acontece no mundo. Já que nós não somos desse mundo, já que nós vamos para o céu, que esse mundo se dane. Não tem cristão com essa mentalidade? Tô nem aí. O que me interessa, já meu passaporte para o céu está garantido. O mundo, de agora em diante, é só para trás. Não tem gente que fala isso? Que se dane. Tô pouco me lixando com o que está acontecendo com o mundo. Eu quero o meu, né? Meu lugar no céu está garantido. E tem cristão que vive assim numa bolha. Ele ignora o que está acontecendo em sua volta e até de maneira egoísta pensa só na eternidade. E olha, gente, muitos anos e grupos da igreja viveram assim. Tem até na história da igreja movimentos que se retiravam da vida urbana, iam para conventos, para mosteiros, ou... eu vou dizer da década de 80, quando eu me converti, o jovem da minha geração estava tão desiludido com o medo do comunismo chegar no Brasil. Naquela época era muito mais, aquela Guerra Fria, muito mais no ar, assim. E o pessoal falava da gente ir para Mato Grosso, comprar uns terrenos lá, perto de uma cidade chamada Rondonópolis, no Mato Grosso, e a gente lotear o terreno e fazer uma comunidade nossa ali, para a gente ficar isolado desse mundo, porque estava de mal a pior. Então, você vê, eu estou falando de uma coisa que eu vivi isso, e na história da igreja tinha movimentos assim que não queria saber de nada desse mundo. Agora, gente, tem aí 2 perigos, né? Tem esse perigo do isolamento e tem o perigo da pessoa estar tão ligada nesse mundo que querer melhorar esse mundo aqui de tal maneira que abraça todas as causas sociais que esquece da sua vocação. Tem igrejas, inclusive evangélicas, que estão preocupadas com o pobre, com o necessitado, transformaram o final de semana
em galpões onde as pessoas vêm às filas para se alimentar, sopão, almoço, cesta básica, que já não tem nem espaço mais para o culto. Já não tem nem espaço mais para a palavra de Deus ensinada, porque a preocupação é só o social. E aí, você está entendendo? Abraça demais a causa social, que deixa de lado a sua vocação principal, que é a mensagem da igreja é uma mensagem de reconciliar. Daqui a pouco eu vou trazer um texto, reconciliar o homem com Deus. É óbvio, né? A gente tem aquela expressão cunhada, se não me falha a memória agora, foi num pacto de Lausanne, um pacto de teólogos, na década de 70, que colocou que o evangelho deve ser levado, o evangelho todo, para o homem todo. Significa que o homem, ele não é só alma, ele é um corpo material que precisa também de assistência. Então, levar o evangelho todo para o homem todo. Então, faz parte da vocação da igreja preocupar com o ser humano como um ser integral. Vocês veem que eu estou falando de um assunto aqui, que a nossa vocação inclui a nossa atuação agora, enquanto estamos nesse mundo, sem ser dele, enquanto aguardamos a nossa pátria celestial. Então a gente tem uma dupla cidadania. Somos cidadãos do reino e cidadãos nesse mundo aqui. A gente não pode ser alienados, apáticos, passivos, desinteressados, omissos do que está acontecendo em nosso redor. Gente, se nós somos igreja e somos chamados para brilhar a luz de Jesus Cristo, nós não podemos achar que ser igreja é vivermos limitados ao nosso prédio. Nós não podemos imaginar que ser igreja é apenas ter um prédio no endereço, numa rua da cidade, e nossa esfera de ação é limitada a um prédio, num domingo, numa rua, numa placa, como se a nossa atuação fosse meramente limitada a um templo de 4 paredes, e a gente vem, adora a Deus, aí a gente sai daqui e não tem nada a ver igreja com a vida real, e agora o que a gente ser igreja só está limitado lá. Não, não é isso. Muitos anos atrás eu vi uma charge, um desenho que tinha um casal, né? O marido, a esposa e os filhos. Eles estavam fora do prédio, estavam indo para entrar dentro do prédio. E tinha um versículo da Bíblia, que é Josué 24:15, que estava escrito assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bonita imagem, não? Meus alunos da classe não podem participar, que eu vou fazer uma pergunta agora. Da classe de visão, que eu falei isso domingo passado. Qual é o erro dessa figura? Vocês entenderam a figura? Um casal fora do prédio, entrando dentro do prédio, e o versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde que está o erro dessa figura? Alto. Elas estão entrando no prédio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, o caminho é esse. Não há nada de errado você estar entrando na igreja em um versículo desse. Mas existe uma visão muito maior, muito melhor. Aí mostraram uma outra figura, que é a família saindo da igreja. Estão entendendo? Saindo do prédio, e o versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor lá fora.
Porque servir ao Senhor aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Não é? É por isso que Mateus 5,16 fala assim, que a vossa luz brilhe diante da igreja. É isso que está escrito? Não, gente. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Porque aqui nós estamos muito bem na fita. Temos uma roupa legal, estamos cheirosos, bonitões, né? Tá todo mundo aqui de boa, né? Atrito zero. A não ser no estacionamento que você fica bravo com o querido que manda você ir para ali, e você deveria agradecer e beijar os pés deles, que estão ali nesse frio, cuidando da gente. E tem gente que fica brava ainda com os caras aí. Deviam, né? Não são remunerados, fazem da maior boa vontade. Bom, vamos voltar para o nosso assunto aqui. O que eu estava falando mesmo? Assim, a nossa luz precisa brilhar na escuridão. Então, nós, cristãos, ao sairmos daqui, nós deveríamos ocupar todos os espaços possíveis da vida pública. Pastor, como assim? Nós deveríamos estar nos condomínios. Tem síndico aqui? Parabéns, parabéns. Né? Um homem desse é um guerreiro. Né? Às vezes é mais trabalho que ser pastor. Ó, gente, conselhos de pais e mestres. Tem um conselho aí chamado Escola Sem Partido, que é muito legal. O crente está lá para defender, para não deixar um partido tomar conta e ficar fazendo a cabeça do seu filho, né? Por professores que são militantes e ficam fazendo ou outras ideologias, outras ONGs que dão assistência, grêmios estudantis. Tem alguém aqui numa faculdade que faz parte do grêmio estudantil, é monitor de classe, ou você está ali representante de turma, tem alguém? É espaço aí, beleza, é espaço para você atuar. Que mais, gente? Grupos antidrogas, conselhos municipais da saúde, Conseg. Tem alguém na Conseg aqui? Então, a gente, olha, eu estou acenando aqui para a gente militar aí, não é? Grupos que defendem o direito das crianças, direito dos adolescentes, direito da mulher, do idoso. Você sabia que muitos desses conselhos, eles desenvolvem leis públicas melhores do que leis elaboradas por deputados? Sabe por quê? Porque esse povo que está nesses conselhos, onde as pessoas estão ali na periferia, eles estão vendo a realidade dura e são capazes de criar projetos que vão atender de uma maneira muito melhor do que o cara que está lá em cima no gabinete dele, de deputado, que nem conhece de perto a realidade lá. Olha como, às vezes, a gente transfere para os políticos tomarem decisões e a gente fica alienados. Não participamos. Amigos do bairro, mesmo um partido político, a igreja não defende nenhum partido político, mas a pessoa como cidadão, nós somos aqui para sabotar o mal nesse mundo. Nós somos aqui como conspiradores, a gente é infiltrado nesse mundo para poder estar sempre lembrando os interesses do reino de Deus. Como estar no mundo, mas não ser dominado pelo mundo? Tem uma frase aqui que eu peguei da revista Ultimato. A igreja, ao agir como a nova humanidade, porque você sabe, Efésios 4 fala que agora nós somos um novo homem, né? Uma nova mulher. Redimida, quer dizer, comprada por Jesus. Recria a nova sociedade portadora da novidade do reino de Deus. A cidadania é um caminho a ser trilhado que produz os sinais desse reino, já manifesto pelo poder dos evangelhos nas vidas dos seus membros. Então, queridos, nós não podemos subestimar a capacidade que o crente tem, que Deus te deu, de você ser uma influência. Em outras palavras, ser cristão é ser bom cidadão. É uma coisa assim tão óbvia, né? Está colado. Ser cristão é ser um bom
cidadão. Olha isso aqui, gente. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos desinteressadamente. É isso que está escrito? Desinteressadamente. Um Salvador. Eu acho que quando Jesus voltar, vai ser um choque para alguns de nós, porque alguns de nós estamos tão acostumados fazendo planos para essa vida aqui, pensando só nessa vida aqui, que quando Jesus chegar vai ser uma surpresa para você que você não estava esperando. Não deveria ser assim, né? Biblicamente falando, a igreja ela aguarda o noivo. Ela fala Maranata, vem Jesus, eu quero Jesus. Não demora, Senhor. Essa semana saiu uma notícia, acho que foi ontem que o Rogério postou lá num grupo nosso, que nos Estados Unidos, nas últimas 6 décadas, diminuiu sensivelmente a quantidade das pessoas que acreditam em Deus. 60 anos atrás era mais ou menos 90%. E mais recentemente, até esqueci, Rogério, se você lembra aí, mas não sei se é 40 e pouco, né? Foi assim um baita susto que acreditava, nem estou falando de gente que militava, que acreditava em Deus, né? É por isso que Jesus, certa ocasião, falou, quando eu voltar, porventura, eu vou achar fé na terra. Parece que o mundo está caminhando para essa descrença, né? Essa frieza nas relações, essa frieza e esse crescimento de uma população desigrejada. Bom, gente, olha outro versículo aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Tem um hino antigo que falava assim, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Um dos papéis do cristão é embaixador do reino de Deus. O embaixador representa seu país, estou certo? Qualquer embaixador aqui no Brasil, de qualquer país, ele está representando a sua origem, o seu povo, a sua autoridade. A Bíblia nos coloca que nessa terra nós somos peregrinos, forasteiros, embaixadores. E é muito mais importante o reino atemporal, o reino celestial, o reino eternal, do que o reino temporal. A nossa vida aqui, gente, é pequenininha. Então nós estamos aqui de passagem. Não estou falando nada que você já não tenha ouvido falar, mas eu só estou trazendo à memória a nossa vocação. Agora, queridos, se a Bíblia fala que nós somos embaixadores, que nós representamos Jesus para chegar para as pessoas e falar para elas se reconciliarem com Deus, nós somos como aqueles que pegam na mão da pessoa e falam, olha, você precisa, e pega na mão de Deus, você precisa se reconciliar com o Senhor através de Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Agora, nós estamos tão preocupados com partido, com políticos, que às vezes a gente se perde. A gente está com uma gana tão grande de defender a direita ou a esquerda, somos capazes de elencar argumentos a favor de um candidato, a favor de um partido, e a gente defende, e chora, e sua, e fica bravo. Já aconteceu com você? Você está falando da política, aí você defende a pessoa. Parece que a gente está mais interessado em defender um candidato que tem os pés de barro, né? Aqui entre nós, na boca pequena aqui, né? Tá difícil defender esses dois candidatos polarizados. Não tá difícil, gente? Porque você vê defeitos, né, nos dois lados, você fica assim frustrado. O ideal
seria a gente escolher de 5 melhores o melhor. Aí você tem que pegar de 5 piores o pior, e você fala, meu Deus do céu. Parece que nós ficamos reféns de um sistema que impõe sobre nós só 2 modelos. Você não acha que tem alguma coisa errada com isso? Nos obrigando. Sabe, tem uma parábola no Antigo Testamento chamada a parábola de Jotão. Você vai lembrar dessa parábola de Jotão. Essa parábola fala que as árvores se reuniram em assembleia para decidir quem deveria liderar as árvores frutíferas. Aí pediram para a oliveira, oliveira, reine sobre nós. A oliveira falou, eu não vou reinar sobre vocês, que eu sou muito ocupado, sabe? Eu tenho minha família, meus negócios, não vou reinar sobre vocês. A oliveira rejeitou. Aí as árvores chamaram a parreira, né? A uva, né? Parreira, seja nossa líder. Tome conta da nossa sociedade das árvores. Aí a parreira falou, sinto muito. Eu já tenho minha vida particular, meus negócios, não tenho tempo para pensar nisso. Aí chamaram lá, nem lembro lá, a laranjeira, chamaram as árvores frutíferas, né? Todas elas falaram, sinto muito. Não vou me envolver. Como não tinha ninguém para tomar conta, chamaram o espinheiro. O pé de espinho. Aí chegaram no espinheiro e falaram, espinheiro, você pode ser nosso líder? Claro. Vai sobrar para todo mundo. Gente, qualquer semelhança com a realidade não será mera coincidência. Porque eu fico pensando com os meus botões, eu nem estou falando agora como pastor, eu estou falando Edgar, cidadão brasileiro, tal, RG 12489. Eu estou falando assim, como cidadão brasileiro, dentro da nossa sociedade, não teríamos gente melhor para ser candidato? Mais competente? Tem gente aqui na nossa igreja que tem capacidade mais do que as opções que nós temos aí. É claro que tem algumas áreas que precisaria estudar, aprofundar, né? Que são áreas macro, né? Da economia do país e outras assim. Mas eu fico pensando assim, tem alguma coisa errada com esse sistema, gente? Tem alguma coisa errada com esse sistema que, ao invés de pegar as árvores, para nos, né, simbolicamente falando, pegam os espinheiros. Bom, eu nem sei, eu nem falei isso de manhã, estou falando agora para vocês aqui, como extra aqui da mensagem, viu? Agora, pessoal, uma coisa que tem que ficar bem claro para nós é o seguinte, isso aqui tem me ajudado, viu? Isso aqui tem me confortado bastante. A Igreja de Jesus Cristo não precisa de partido político, de ter um presidente, seja ele crente ou não crente, para a gente prevalecer. Nós não dependemos de uma circunstância na política para a gente poder ser uma igreja melhor. Não precisamos. Não dependemos de ninguém. Não fique com medo se seu candidato não for eleito, ou mesmo um candidato que você gostaria que ele não seja eleito, ou que outro que você não gostaria seja eleito, porque a Igreja de Jesus Cristo, primeiro, o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, não é nenhum presidente. Confesso para você que fico preocupado quando alguma igreja que se diz amiguinha de governo, de pastores que ficam andando de jatinho com o presidente para lá e para cá, pedindo favor para o governo, bajulando o governo, como se, tendo um governo que, vamos dizer assim, é favorável aos cristãos, que a gente fica devendo favores para eles. Não é isso. O evangelho, as pessoas se convertem pelo mover do Espírito Santo de Deus, convencendo as pessoas. Não dependemos das autoridades para isso. A igreja é livre. Jesus não ficou pedindo favor para Pilatos
fazendo jeitinho lá para Pilatos, para poder não crucificar. Eu tô colocando um exemplo assim, só para você cair na real, tá? Pilatos não era um cara neutro lá, movido pela multidão. Jesus não ficou pedindo favor para ele, até porque Jesus venceu, né? Eu venci o mundo. Tentando matar, apagar, abafar a pessoa de Jesus, ele renasce 3 dias depois, mais vivo do que nunca. Qual o poder? Não foram os romanos que entregaram Jesus? Não foram os judeus que entregaram Jesus? Não foi Satanás que entregou Jesus? Eu espontaneamente dou a minha vida por vocês. E ele só doou na hora que ele quis. Porque antes tentaram pegá-lo antes da hora. Minha hora não chegou. Minha hora não chegou. Minha hora não chegou. Na hora que chegou, ele falou: eis a hora. Eu vou dar a vida por vocês. O meu reino não é deste mundo. No reino dos homens, eles brigam. Cada um quer ser mais do que o outro. No reino dos homens é assim. Mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande, que sirva. No reino dos homens é essa briga, essa disputa toda. E às vezes a gente entra nessa guerra de gaiato. E eu fico pensando, Satanás observando o povo de Deus, brigando entre si, e ele está lá. A briga é comigo. Deixa eles brigarem entre eles, né? Deixa brigando entre eles. E aí até famílias se matando, se brigando, ficando de mal por causa da política. E Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, contra as inteligências, forças espirituais do mal, tentando nos desunir. Então, como é importante nós aprendermos assim, o reino de Deus é o centro da minha vida. E enquanto eu estou aqui, eu tenho que estar mais antenado no reino de Deus do que no reino dos homens. Não que eu estou desconsiderando o reino dos homens, mas eu sou regido por leis superiores. O reino de Deus transcende o partido político. O reino de Deus é superior a esse sistema contaminado, corrupto, humano. Mas é óbvio que a gente está aqui, a gente tem que ser leal. Porque quando Deus criou a autoridade, Deus criou os cargos, e Romanos 13 fala que Deus criou os cargos políticos, presidente, governador, prefeito. Isso é bom porque senão teria o caos. A posição é boa. O cara que senta nessa posição, muitas vezes, ele não é. Ele não merece estar naquela posição. Ele é indigno dessa posição. Às vezes tem um digno, né? Vamos dizer assim, alguém que você fala assim, puxa, essa pessoa está cuidando bem da administração pública ou de outra repartição. Mas a posição da autoridade é para a gente honrar. Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, falando da dupla cidadania. Agora, gente, avançando um pouquinho. Amados, insisto, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Tratem a todos com o devido respeito. Cidadania, não é? Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então nós devemos obediência ao Estado, mesmo que esse Estado seja um Estado que nos causa vergonha. Que às vezes eu tenho vergonha das nossas autoridades. Mas por amor a Cristo, tenho que ser obedientes a elas. Sabe que quando Pedro foi escrito, quem era o governante principal do mundo? Nero. Isso aqui, quando Pedro escreveu, o cara mais corrupto, que matou a madrasta, matou a mãe. Era um camarada terrível, a história do Nero. Mas foi um período em que a igreja mais cresceu. Ah, pastor, mas tinha perseguição naquela época, mas a igreja não parou de crescer. Até a perseguição mostra os verdadeiros cristãos. Mas se vir perseguição para o Brasil, Deus vai cuidar, Deus vai dar graça. A igreja vai continuar sendo igreja e tendo um papel relevante no mundo. O que se espera, agora vamos falar aqui bem rapidamente, que é o tema de hoje, né?
perfil do eleitor. Nós temos responsabilidades sociais, gente. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É um parágrafo da Constituição de 1988. Então, nós temos aí o privilégio de escolher nossos governantes. Nós não estamos vivendo numa ditadura em que a gente não escolhe. Nós podemos escolher. Então, algumas perguntas para nos ajudar nesse momento, né? O candidato é ficha limpa? Tem aqui 2 sites. E tem outros sites, você coloca lá no Google, né? Sites sobre os políticos, só para você pesquisar um pouco o candidato que você vai escolher. Sabe, aqui em São Paulo é tão difícil a gente escolher um candidato. Eu era do interior e lá a gente conhecia o vereador, a casa do vereador, a família do vereador. O deputado não era da minha cidade, mas ele vinha na cidade e era bem conhecido assim. Era mais fácil a gente identificar o candidato. Aqui em São Paulo, gente, a gente é tão distante dessas autoridades, não é? Que fica tão difícil para nós podermos escolher as nossas autoridades. É uma luta para nós. Por outro lado, gente, um outro extremo é você estar andando na rua, a pessoa está te dando um santinho aqui, uma foto de um candidato, e pedindo para você votar nele. Isso é um desrespeito para com a sua pessoa, né? Porque você votar só porque a pessoa te dá um papel, você não sabe quem é, e você... não tem um candidato, vou escolher qualquer um. Vamos ser mais criteriosos, tá certo? Algumas perguntas, né? O partido defende alguns valores que eu acredito? As propostas representam interesses da comunidade? Tem alguma proposta que contempla a minha região? Porque como é que eu vou votar num cara lá de Jundiaí? Ou na zona norte de São Paulo? Não é melhor votar num candidato da região? Agora, se não tem aqui, ou se eu não concordo com os que tem daqui, que vote em outro lugar também, né? Ou não é só porque alguém te pede. As propostas representam os menos assistidos? Estão pensando naqueles que estão realmente passando necessidade? O que ele faz pela comunidade na sua cidade? O que a história dele mostra sobre ética? Essa pessoa ficou muito rica? Ficou rica na política? É uma boa pergunta para fazer, né? Então, um texto como esse aqui, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, a gente precisa ter algum critério para escolher nossos representantes. Nós temos aqui uma lista de atuações que eu coloquei assim, PODES, né? Um acróstico PODES, que é nosso dever como cristão, nossa obrigação, pagar impostos, orar pelas autoridades, defender, lutar pela justiça, pelo vulnerável, pelo pobre, exercer cargo político. O cristão pode exercer, a igreja não, mas o cristão individual. E olha, aqui entre nós, seria muito bom que as igrejas preparassem nossas crianças, nossos jovens, para serem bons políticos. Homens íntegros. Ah, pastor, mas participar da política a pessoa vai se corromper? Não. Tem homens na Bíblia que não se corromperam. Vou dar o exemplo do Daniel, o exemplo do José. Eu creio nisso. Pode ter 1000 pessoas ali comprometidas com o mal, mas uma pessoa pode se levantar em nome de Deus e fazer diferente. Eu creio nisso. A minha fé, eu preciso crer, gente. Eu não posso crer. Eu tenho que crer que tem mecânicos bons. Eu tenho que crer que tem policiais bons. Eu tenho que crer que tem dentistas ótimos. Que não está todo mundo, só porque tem os maus policiais e os outros são maus? Não. Só porque tem... Tá bom, pastor, mas na esfera da política, pode ser, gente. Mas eu acredito que é possível ser um homem de Deus lá. Eu não vou me candidatar não, tá? Só há um momento que a gente pode desobedecer às autoridades, que está escrito aqui em Atos 5:29, quando a lei da autoridade conflita com a lei de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens não são mais importantes do que Deus. As parteiras do Egito, quando o faraó mandou matar as crianças, elas não mataram, porque elas entenderam que há um Deus superior a faraó. Então a gente tem que ter essa consciência, não é? Agora eu quero trazer
à nossa memória a suprema autoridade que é Jesus. Ele falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é justo, é honesto, é puro, é imparcial. Jesus é amoroso, Ele é digno, Ele é confiável. E a gente vai celebrar agora algo da nossa cidadania celestial, que é o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Essa semana teve a comemoração de 200 anos, 2 bicentenários da independência do Brasil. A ceia é uma comemoração de uma independência do pecado de 2000 anos. Ele é o nosso libertador, Jesus. Então, gente, nós vamos agora exercer nosso papel como cidadãos dos céus de lembrar um fato histórico de amor. E é tão bom saber que há um Rei dos reis, Senhor dos senhores, que governa a história do mundo e que está nos preparando para um final feliz. Então nós vamos agradecer a Deus pela ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos meditar, refletir sobre nosso papel como cristãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por tão grande amor, tão grande engajamento do Senhor numa causa eterna. E o Senhor nos comprou, pagou caro, pagou com sangue. Seu corpo foi partido na cruz por amor a nós. E hoje nós paramos para te agradecer pelo valor que o Senhor nos dá. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar o poder, ficar refém desse poder dos homens, mas perder a sua alma? Oh, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem grandes planos para nós, objetivos tão elevados, causas tão nobres, e a maior delas é o Evangelho. E obrigado por fazer parte disso. Obrigado por participar da ceia. Em teu nome, amém.